Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos começando mais um mês, o mês de novembro, e estamos juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero saudar a você que é membro da Igreja Batista Betel, você que é frequentador, você que está nos visitando. Talvez seja a primeira vez que você participa de um culto aqui na Igreja Batista Betel. E eu quero te saudar com toda alegria e desejo em nome de Jesus que você seja abençoado através desse culto e que cada momento da nossa celebração fale muito ao seu coração. E desde já te peço para você compartilhar o link desse culto nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Nós cremos realmente que o Senhor tem algo muito especial para falar com cada um de nós através desse culto. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos. Um forte abraço a você, meu irmão, meu amigo, e vamos celebrar ao Senhor Jesus, a grande razão de toda a nossa existência. Vamos cantar juntos? Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor, um som mavioso, divinal, é o nome do Salvador, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruciante dor e minha vida libertou com a força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige meu viver, conforto e forças sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. No céu um dia cantarei, dos salvos a canção, e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Aleluia, aleluia, reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia.
Aleluia, reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia, aleluia, reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém, amém. Comunicado: devido a uma falha no sistema de votação que não enviou e-mail para todos os irmãos cadastrados, não atingimos o quórum necessário para a realização da Assembleia de Reforma do nosso Estatuto, que é de 1/3 dos membros. Tivemos 135 votantes, sendo 132 a favor e 2 não favoráveis, e 1 em branco. Em tempo oportuno, o quanto antes, convocaremos para a nova Assembleia. Agradecemos a participação de todos. Queridos irmãos da Betel, Betel tem abençoado muitas famílias, muitos pacientes, muitas pessoas necessitadas neste período de pandemia. E agora, queridos, nós temos mais uma oportunidade de abençoar pacientes, pessoas necessitadas de doação de sangue. Devido à pandemia, diminuíram o número de pessoas doadoras de sangue. Então nós estamos pedindo para que Betel possa nos abençoar, mas com essa ação de doação de sangue. Então nós vamos passar aí todas as informações para que possamos também ajudar esses que tanto precisam de sangue nos hospitais, tá bom, queridos? E vai ser bênção nós estamos engajados nessa
mais esta ação abençoadora. Deus nos abençoe. Amém, querido. O Salmo 138:3 nos ensina que, quando nós clamamos, o Senhor nos responde, e com o seu poder, as nossas forças são ampliadas. Só no Senhor podemos ter essa esperança, e essa firmeza, essa garantia, só vem do nosso Deus. É confiado nessa promessa, de que Ele nos ouve, nos responde e amplia a nossa força, o nosso ânimo, é que nós vamos agora consagrar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Peço a você que faça desse momento um momento de consagração em família. Junte a sua família, consagre agora ao Senhor a vida de todos vocês. E também coloque diante do Senhor a sua oferta e o seu dízimo para sustento da casa do Senhor e da causa do Senhor. Ele é o nosso Deus e está atento a toda e qualquer necessidade que tenhamos. Vamos consagrar os dízimos e ofertas. Vamos cantar, igreja? Vamos lá? Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, derrama a sua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que
te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Vamos orar agradecendo a Deus, porque Ele está atento às nossas necessidades, porque Ele nos ouve e atende o nosso clamor. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Te agradecemos pelo sustento que temos em Ti. Muito mais que o sustento, pela vida plena que temos em Ti. Rogamos também, Senhor, por aqueles que estão passando por dificuldades e estão sofrendo agora, Senhor. Derrama sobre eles motivação, força, renovação do seu ânimo, para que eles possam também celebrar, mesmo em momentos de dificuldades. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor mantém a sua igreja, porque o Senhor mantém as famílias que estão aqui vivendo como comunidade. Muito obrigado, Senhor. Guarda-nos e dirija-nos em tudo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Durante o mês de outubro, nós falamos sobre visão, valores, missão e princípios da Igreja Batista Betel, e obviamente não só da nossa igreja, mas também da Igreja de Cristo que aparece lá no Novo Testamento. E agora, no mês de novembro, nós vamos conversar sobre discipulado, sobre a bênção que é ser um discípulo de Jesus. Em cada domingo, vamos abordar uma ênfase, um princípio, uma característica dessa aventura fascinante que é seguir a Jesus como um discípulo. Hoje, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Nós vamos reler a chamada dos primeiros discípulos, que se encontra no capítulo 4, a partir do verso 18 do livro de Mateus. E esse texto
nos ajudará a compreender o seguinte tema: ser discípulo é seguir a Jesus Cristo. Ser discípulo é seguir a Jesus. Abriu a sua Bíblia ou vai compartilhar aí através da tela, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa leitura. Ela é muito usual, nós já fizemos várias vezes, mas vamos tentar observar detalhes que às vezes nos escapam à leitura. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Eles jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João. Eles consertavam redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Que Deus abençoe sua palavra lida ao nosso coração. Se você me perguntar qual é o verbo mais característico da vida do discípulo, eu responderei sem pensar muito. É o verbo seguir. O discípulo de Jesus é aquele homem ou mulher que segue a Cristo Jesus. Seguir é o verbo exigido do discipulado. Ninguém pode fazer parte desse processo, desse relacionamento, se não aprender a conjugar o verbo seguir. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. E através desse trecho hoje, nós vamos considerar como seguir. Quais são as demandas necessárias para quem deseja seguir ao Senhor Jesus. Conforme mencionei, esse não é um texto inédito. Nós já estudamos esse texto algumas vezes. E sempre que lemos esse trecho da palavra de Deus, vem à nossa mente uma série de imagens. A imagem de Jesus chegando ali no Mar da Galileia, a imagem daqueles 4 homens trabalhando, consertando as redes, preparando o barco para uma nova pescaria. Nos vem à mente também o impacto da chegada de Jesus e do chamado de Jesus. Vale a pena lembrar que aqueles homens não conheciam Jesus, mas a autoridade espiritual de Jesus foi tão intensa que, sendo chamados, eles atenderam e começaram esse processo maravilhoso de seguir a Jesus Cristo. Vamos olhar para o texto novamente e vamos entender como começa o seguir a Jesus Cristo. Jesus se aproxima e diz o texto que Jesus usa o verbo seguir como o início de todo o processo. O verso diz: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus, mas para seguir, o discípulo precisará se movimentar. O que isso significa? Significa que ninguém pode seguir a Jesus e continuar no mesmo lugar, continuar vivendo a vida
do mesmo jeito. Jesus usa um verbo que é fortíssimo no que diz respeito à atividade. Aqueles homens são chamados para saírem de onde estão e para irem aonde Jesus quer levá-los. Eu diria, irmãos, que o verbo seguir é um verbo intenso na vida do discípulo. Aquele que conheceu a Jesus Cristo, ele vai aos poucos aprendendo a conjugar o verbo seguir em todos os dias da sua vida, em várias questões relacionadas ao seu dia a dia. Jesus chama aqueles homens para deixarem tudo que compreendiam como razão da sua vida e para se movimentarem em direção a uma nova razão, um novo sentido, uma nova experiência, uma nova realidade do seu ser. Quem não quer se movimentar não pode seguir a Jesus. E nesses anos de vida cristã, eu tenho conhecido muitas pessoas que não querem se movimentar. Elas querem ficar onde estão, do jeito que estão. Elas descobriram uma maneira de viver a vida e não estão dispostas a abrir mão de nada, a mudar suas convicções, a sair da sua zona de conforto. Para essas pessoas, a religiosidade é o bastante. Digo isso porque um dos principais sinais da religiosidade é exatamente a estagnação, a paralisação. A religiosidade, ela é construída em cima de tradições, em cima de uma zona de conforto. E quem bem ilustra isso são os fariseus da época de Jesus. Você já percebeu que os fariseus, em várias situações, provocaram Jesus? Eles deixaram claro que Jesus Cristo havia vindo atrapalhar, havia vindo mudar aquilo que para eles não poderia ser mudado. E o que não poderia ser mudado? Sua forma de ver o mundo, suas tradições, aquilo que eles levaram um tempo enorme para construir e aquilo que se transformou no seu patrimônio de fé. Jesus chama aqueles 4 homens para saírem de uma realidade e para encontrarem em Jesus uma nova razão de ser. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa conjugar o verbo seguir. Lembrando, seguir é movimento. Onde você está hoje e onde Jesus quer que você esteja. Quais serão as barreiras que você precisará quebrar para se movimentar, para seguir a Jesus? Que mudanças serão necessárias? Que impacto Jesus terá na sua vida? E para isso, respondendo tantas e tantas perguntas, eu me lembro da atitude daqueles 4 homens. Eles não perguntaram absolutamente nada. Eles não questionaram Jesus sobre qualquer coisa. Eles simplesmente seguiram. Porque o discipulado envolve um movimento imediato.
Nós não fazemos as perguntas, nós criamos um movimento. E nessa criação de um movimento, as perguntas vão sendo respondidas por Jesus através da palavra no decorrer da nossa caminhada. Você quer ser um discípulo de Jesus? Então prepare-se para se movimentar, para sair de onde está e para ir em direção a um novo lugar, que é exatamente essa experiência maravilhosa de fé que nós temos com Jesus. Mas o seguir a Jesus também envolve um outro elemento. Seguir a Jesus é mudar o foco, é mudar o olhar, é mudar a direção para onde concentramos toda a nossa atenção. Seguir é um movimento, mas não um movimento qualquer. É um movimento focado em Jesus. Você leu comigo o texto e você percebeu que Jesus Cristo chegou ali no Mar da Galileia e ele se tornou a referência daqueles 4 homens. Jesus fez questão de usar o verbo seguir em relação a si mesmo. Sigam-me. E quando Jesus usa esse verbo, ele atrai o foco daqueles 4 homens para si mesmo. Jesus diz, em outras palavras, olhem para mim, porque vocês não poderão me seguir se não olharem para mim. Queridos, infelizmente, por vezes o nosso foco na vida espiritual não está em Jesus. Nós estamos perdidos, olhando para muitas direções, enquanto precisamos olhar apenas para uma direção: olhar para Jesus. Quem quer seguir a Jesus precisa ter o foco em Jesus, precisa olhar para Jesus, precisa fazer de Jesus a sua referência, referência de fé, referência de experiência, referência de vida. Aqueles homens não sabiam exatamente o que lhes aconteceria. Eles não tinham qualquer tipo de defesa em relação aos perigos que porventura enfrentariam. Eles só tinham Jesus. Jesus não deu a eles qualquer detalhe da caminhada. Jesus disse apenas: sigam-me, olhem para mim. E na narrativa do texto você vai encontrar aqueles 4 primeiros discípulos fazendo de Jesus o seu foco, a sua atenção principal. E aí, o que aconteceria? Eles teriam uma mudança radical nas suas vidas. De pescadores, se tornariam pescadores de gente, pescadores de homens, é o que diz o texto. Eu não sei como você interpreta essa expressão, mas vamos imaginar como aqueles 4 pescadores interpretaram a frase: vocês serão pescadores de gente. Pescar era ofício daqueles homens. Eles sabiam os horários e os locais melhores para uma boa pescaria. Eles tinham em mente a importância das técnicas da pescaria. Eles tinham em mente também todas as demandas necessárias para retornar ao final do dia com o barco cheio de peixes.
Mas agora, Jesus diz que eles serão pescadores de gente. Será que eles usariam as mesmas técnicas? Possivelmente não. Pescar gente é algo completamente diferente. Mas veja como tudo faz sentido a partir de um foco novo. Jesus está dizendo àqueles homens: a partir de então, quando vocês me seguirem e quando vocês olharem para mim, eu vou influenciar a vida de vocês de tal forma que vocês terão uma nova carreira, vocês terão um novo estilo de vida, vocês aprenderão coisas novas. Ter o foco em Jesus faz de cada um de nós pessoas novas, com propósitos novos. Eu fico imaginando Jesus chegando até você. Você, quem sabe, tem uma carreira na área do direito, é um advogado. E Jesus diz a você: a partir de agora, você será um novo advogado, porque você vai olhar para mim, e isso vai mudar a sua carreira. Isso vai mudar o seu jeito de lidar com as pessoas. E talvez isso mudará até o seu foco no que diz respeito à sua profissão. E assim Jesus vai se aproximando do médico, do engenheiro, da dona de casa, do professor. E nós, mesmo na nossa área de atuação, nós agora passamos a olhar para Jesus, nós agora fazemos de Jesus o nosso foco. E aí, da mesma forma que aqueles 4 homens saíram da condição de pescadores de peixe para a condição de pescadores de gente, nós também vamos sendo transformados. E a nossa vida passa a ter a marca do Senhor Jesus. Carreiras marcadas pelo Senhor Jesus. Papéis marcados pelo Senhor Jesus. Uma atuação na sociedade marcada pelo Senhor Jesus. Atribuições marcadas pelo Senhor Jesus. Pais que agora administram a sua família, mas o fazem olhando para o Senhor Jesus. Jesus é o foco do discípulo. Quando eu e você seguimos a Jesus, nós fazemos dele o foco da nossa vida. Agora, o que mais importa é o que Jesus quer. É a direção que ele dá. E é um modo como ele nos influencia, mudando radicalmente a nossa vida. Mas o texto traz ainda um terceiro momento nesse processo de seguir a Jesus. Seguir a Jesus é movimento, movimento com um foco diferente, que agora é o próprio Cristo, mas seguir a Jesus também diz respeito a uma nova direção na nossa vida. Nós nos movimentamos, mas não é para qualquer lugar. O foco em Cristo muda a nossa direção. Aliás, se você quer chegar em algum lugar e tem esse lugar em mente, você fará um caminho coerente de onde você está para onde você quer chegar. Jesus diz que aqueles homens deverão segui-lo. E eles topam seguir a Jesus. Eles começam a seguir a Jesus. E o texto mostra como isso acontece. Diz o texto que os 2 primeiros homens, no mesmo instante,
deixaram suas redes e o seguiram. E os dois próximos homens reagem ao chamado de Jesus da seguinte forma: eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Qual era a direção que aqueles 4 pescadores tinham no seu dia a dia? Era a direção do mar, o mar da Galileia. Eles estavam diariamente olhando para o mar. Ali era o seu campo de trabalho. Ali era o resumo da sua história, da sua carreira. O seu dia a dia era marcado pelo mar da Galileia. Mas agora, irmãos, aqueles homens vão olhar para a praia, porque alguém está na praia. E esse alguém é nada mais, nada menos do que Jesus. Eles agora olham para Jesus. E no olhar para Jesus, eles deixam para trás uma série de coisas. Eles deixam as redes. As redes, diariamente, na perspectiva de um pescador, eram alvo da sua atenção. Eles limpavam as redes. Eles consertavam as redes. Os pescadores gastavam um grande tempo na sua demanda diária cuidando das redes. O barco também era alvo da sua atenção. O barco precisa ser limpo. O barco não pode ter qualquer furo. Ele precisa ser mantido debaixo de uma manutenção muito rigorosa. Mas o texto fala também sobre o pai. Por que a narrativa deixando para trás o barco e o pai? Porque a pesca era uma atividade muito familiar. Quando o pai é citado aqui, a razão de tal citação se deve ao fato de que eles não apenas deixariam a sua atividade profissional para seguir a Jesus, eles quebrariam vínculos. Eles teriam que despedir do papai, teriam que seguir agora para uma nova direção, que talvez os levasse a ver o pai de vez em quando, e não mais todos os dias, como era característica da natureza de trabalho daqueles homens. Jesus dá uma nova direção de vida para eles. E uma nova direção significa muitas e muitas mudanças. Algumas pessoas não gostam de mudanças. Aliás, eu nunca me esqueço de uma situação em que alguém, num culto público, manifestou o desejo de abrir o coração para Jesus. E quando fomos conversar com ele depois do culto, ele estava com um papel e uma caneta na mão. E ele começou a fazer perguntas do tipo: me digam o que eu preciso fazer, porque eu quero ter uma dimensão muito clara desse passo que eu estou dando ao lado de Jesus. E por mais que nós explicássemos que agora o Espírito Santo ia dirigi-lo e que Jesus se tornaria a razão de sua vida, ele queria coisas práticas, do tipo: eu terei que parar de fumar, eu poderei beber, eu poderei fazer isso, aquilo. E quando explicamos para ele que a vida mudaria, não a partir de elementos como não fumar ou não beber, mas que agora ele teria uma direção completa de Jesus na sua vida, ele falou assim: eu gosto das coisas muito claras, desse jeito eu não quero.
As pessoas que seguem a Jesus precisam da clareza de que daqui para frente, do momento em que se entregarem a Jesus, a direção de suas vidas será completamente nova. Não é uma questão de acrescentar hábitos ou tirar hábitos. É uma questão de viver daqui para frente, tendo Jesus como seu foco e, portanto, mudando a sua caminhada de vida. Talvez, na sua cabeça, você traduz uma vida com Jesus como uma vida de fazer algumas coisas, de ir a alguns lugares, por exemplo, ir à igreja. Mas eu quero te dizer que seguir a Jesus é muito mais do que isso. Seguir a Jesus é ter uma nova direção da vida. É você sair de onde está, para onde Jesus te quer, colocando todo esse caminho nas mãos de Jesus Cristo. Para seguir a Jesus, nós precisamos, portanto, de movimento. Nós precisamos de um foco. Nós precisamos de uma nova direção. E quem dá tudo isso? É o próprio Jesus. Jesus há de ser o Senhor da nossa vida, o nosso mestre. Então, se por um acaso você está temeroso de dar um passo de fé em direção ao Senhor Jesus, eu quero que você tranquilize o seu coração, porque Jesus fará tudo o que você precisa, a fim de que o discipulado, seguir a Jesus, seja a realidade mais nítida da sua história. Termino fazendo 3 perguntas para você. A primeira, como está o seu movimento? Você tem se movimentado em direção aos novos caminhos, à proposta de uma nova vida dada pelo Senhor Jesus? Você tem quebrado os impedimentos que te levam a uma vida de estagnação, em vez de uma vida de movimento espiritual? Você está se movimentando para ficar cada dia mais pertinho de Jesus? Segunda pergunta, qual é o seu foco? Para onde você está olhando? O seu foco é Jesus ou é religião? O teu foco é Jesus ou são noções de espiritualidade que você cultivou durante toda a sua vida? Você poderia hoje dizer: o meu olhar, o meu foco é para com Jesus? E por último, qual é a direção da sua vida? Para onde você está indo? Jesus está te chamando para uma nova vida, para uma nova experiência. Você está disposto a seguir nessa direção? Você fez de Jesus a direção da sua vida, ou você tem dado à sua existência a direção que você julga ser a melhor, independente de Jesus Cristo? Eu quero orar por você agora. Eu quero te desafiar hoje a ser um discípulo de Jesus, se você ainda não é. Mas se você já é, eu quero te desafiar a ser um discípulo cada vez mais comprometido com Jesus. Eu quero te desafiar a movimentar-se em direção à vontade de Jesus, a olhar com o foco completo em Jesus e a mudar tudo na sua vida, mudar tudo que for necessário para que a direção que Jesus está dando seja a única direção da sua vida.
eu quero orar por você. E se você neste momento sente o desejo de seguir a Jesus, o desejo de abrir o seu coração a Jesus e fazer dele o Senhor da sua vida, eu gostaria que você acompanhasse essa oração comigo e que você logo em seguida se identificasse através do WhatsApp da igreja, porque nós queremos ajudar você nessa caminhada maravilhosa de seguir a Jesus. Vamos orar, querido. Senhor nosso Deus, fomos desafiados hoje pela Tua palavra a nos tornarmos discípulos de Jesus, se ainda não somos, mas também desafiados a sermos discípulos mais intensos na nossa vida contigo. Ó meu Deus, eu quero colocar em Tuas mãos nesse momento a vida de cada pessoa que assistiu a essa mensagem, mas de um modo especial a vida daqueles que ainda não são discípulos de Jesus, aqueles que ainda não se entregaram a Jesus, aqueles que ainda, meu Deus, não abriram o seu coração a Jesus e não experimentaram a bênção que é pertencer a Cristo Jesus. Senhor, toque nos corações. E eu peço que aquela pessoa que lá no íntimo do seu coração cogitou abri-lo para Jesus, que isso aconteça agora. Eu peço em nome de Jesus que aquela pessoa que entendeu que seguir a Jesus é muito mais do que religiosidade, seguir a Jesus é uma experiência pessoal com Ele, que essa pessoa hoje, nesse momento, comece uma caminhada de fé e que ela de fato siga Jesus, se movimentando em direção a Ele, que essa pessoa faça dele o foco de sua vida e que a direção de vida dessa pessoa seja Jesus Cristo. Senhor, abençoe a cada um dos que estão no seu coração agora, decidindo por seguir a Jesus ou por intensificar a sua vida com Jesus. Peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo dirija cada um, fortaleça cada um, anime cada um e traga esperança a cada um. Eu sei que Jesus há de ajudar cada pessoa que deseja segui-lo. Por isso eu já agradeço pela direção que Jesus Cristo está dando agora e dará a todos aqueles que querem segui-lo. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão e meu amigo. E lembre-se, ser discípulo é seguir a Jesus. Estamos todos conectados aqui, certamente abençoados por Deus. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, para louvor de Sua glória.
glória. Vem, Senhor, sua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos conectados aqui, certamente abençoados por Deus. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje em mim. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. E nesse primeiro domingo do mês, como é o nosso costume, vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu imagino que você já está preparado, já separou o pão, o cálice. Então, se você está acompanhado por alguém aí, seria bem interessante vocês agora ficarem mais próximos e escolherem alguém que vai servir o pão, vai servir o cálice, e será nessa celebração esse agente facilitador. Também quero explicar para você que nos assiste que a ceia do Senhor, ela é um memorial. Ela não oferece graça, ela não oferece nenhum poder espiritual. Na realidade, a ceia nos lembra do que Jesus Cristo fez por nós. E se há algo místico na ceia, na realidade, ele apenas representa o poder de Jesus sobre nós e não o poder desses elementos. Mas, ainda que seja um memorial, a ceia é um momento muito especial na vida do cristão. Porque quando comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos publicamente dizendo que cremos no Jesus ressurreto e estamos anunciando que ele vai voltar. Então, nessa perspectiva, eu quero convidar você que já tem um compromisso público com Jesus, que já foi batizado e testemunhou da sua fé, que você agora participe conosco desse momento. Se porventura você aceitou a Jesus Cristo há pouco tempo, ainda não confirmou a sua fé pelo batismo, você deve participar da ceia, mas não comendo pão e bebendo o cálice, mas sim fazendo dela um momento de reflexão, de compromisso e também um momento para você tornar cada vez mais intenso
intenso o seu desejo de assumir a sua fé em Cristo através do batismo. Há um texto muito conhecido que fala da instituição da ceia, que está lá no primeiro livro do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 aos Coríntios, no capítulo 11. Eu quero ler o verso 23 em diante, que diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, o partiu e disse: esse é o meu corpo, dado, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Um pequeno pedaço de pão simboliza algo grandioso. Simboliza a entrega de Jesus por nós. Simboliza que o corpo de Jesus sofreu o nosso sofrimento. Foi judiado por nossa culpa, mas foi entregue voluntariamente. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele entregou seu Filho por nós. Então, lembrando daquele momento em que Jesus deu o pão aos seus discípulos e simbolizou a entrega da sua vida por eles e por todos nós, comamos juntos. Distribua às pessoas que estão com você e vamos comer o pão. Você quer orar? Seria um bom momento para fazer isso. Para você abrir seu coração diante do Senhor. E já que estamos nesse culto falando sobre seguir a Jesus, talvez você poderia agora pedir ao Senhor Jesus a intensidade do seu coração em segui-lo, custe o que custar. Ore ao Senhor. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu te pergunto novamente, você gostaria de fazer isso hoje? Gostaria de abrir seu coração a Jesus? Faça isso. Entregue-se ao Senhor Jesus e transforme-o em Senhor da sua história. A narrativa bíblica continua e diz agora, a partir do verso 25, da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Você pode agora pegar o cálice, distribuí-lo se estiver acompanhado. O cálice é um dos simbolismos mais lindos que nós temos. Porque o Senhor Jesus derramou seu sangue por nós. E o sangue de Jesus tem poder para perdão e remissão dos pecados. O sangue de Jesus tem poder para transformação de vidas. Então, ao bebermos o cálice, estamos publicamente dizendo que no sangue de Jesus Cristo nós recebemos o perdão, a graça e a nova vida que só Ele pode nos oferecer. Bebamos o cálice. Se você quiser, ore ao Senhor e encerre esse momento de ceia, entregando seu dia a dia, sua vida ao Senhor Jesus. Dizendo: Jesus, tu me perdoaste, tu transformaste a minha história. Eu quero te seguir, eu quero viver para ti. Eu quero que tu domines sobre mim. Vamos orar. Senhor Deus,
Nós comemos o pão e bebemos o cálice. Nós cremos que ao fazermos isso, estamos testemunhando do teu poder. Estamos testemunhando que venceste a morte. Estamos testemunhando que tu és vida e nos dá vida. Mas estamos também anunciando que um dia tu voltarás. E quando isso acontecer, nós estaremos todos contigo para todos sempre. Isso será maravilhoso. Pai, enquanto esse dia glorioso não chega, nós nos unimos para proclamar que Jesus é Senhor. Receba, meu Deus, a gratidão do nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que prazer participar dessa celebração com você. Ainda que à distância, mas juntos aqui no nosso coração. Deus abençoe você e a sua família. Essa semana nós vamos relembrar em cada dia da semana aqueles elementos que fortalecem o nosso aprendizado. Essa semana nós vamos repetir juntos a nossa declaração de visão. Você se lembra dela? Vamos lembrar juntos? Vamos declarar a uma só voz que a nossa visão é ser uma igreja multiplicadora de discípulos de Jesus Cristo. Quer falar comigo agora? Ser uma igreja multiplicadora de discípulos de Jesus Cristo. Essa semana também, irmãos, nós temos como nosso motivo de oração a intensidade necessária para seguirmos a Jesus Cristo. Você vai orar comigo para que tenhamos coragem de seguir a Jesus Cristo. Custe o que custar. Olhe que intenso esse motivo de oração. A coragem para seguir a Jesus Cristo, custe o que custar. O nosso verso bíblico, que será acrescido, a leitura que nós fazemos já da palavra de Deus, está lá em Lucas 9:23. Ele é bem conhecido, acho que você sabe até de cor, mas vamos ler nessa versão que eu escolhi. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Que esse verso norteie a nossa vida essa semana. E a tarefinha especial para você e para mim durante essa semana é enviar mensagens de encorajamento às pessoas do nosso cartão de oração. Você achou o seu cartão, se estava perdido, começou a orar pelas pessoas do seu cartão. Agora, essa semana, eu quero que você envie mensagens de encorajamento a cada uma das pessoas da sua lista. Mensagem por WhatsApp, por áudio, um telefonema, um e-mail. E quem sabe, dentro do seu contexto, uma dessas pessoas esteja com você dentro da própria casa ou faça parte do seu grupo de trabalho. Enfim, vamos espalhar encorajamento a todas essas pessoas. Eu quero agradecer por cultuar com você durante esse período agora da manhã, nesse primeiro domingo do mês, e peço a Deus que Ele abençoe muito você, que Ele te dê um dia de paz, de alegria, de fortalecimento. Vamos orar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o poder do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Tenha um excelente dia. Deus abençoe sua vida.